Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao grupo de autoajuda da Pastoral da Sobriedade. Hoje vamos é, fazer o quarto passo, arrepender-se. Vamos vivenciar o quarto passo, arrepender-se. Então, sejam todos bem-vindos, né? Para esse nosso encontro de hoje. Para bem iniciarmos, né? Vamos pedir a presença do Espírito Santo no nosso grupo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e E assim, acendei neles o fogo do do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Espírito e e tudo tudo será será criado criado, e renovareis a face da terra. por ele. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com com a a luz luz do do Espírito Espírito Santo, fazei que apreciemos Santo, certamente retamente muitas todas as coisas. coisas, E segundo o mesmo gozando Espírito, tudo, e gozemos sempre da sua consolação. Por porque Cristo, Senhor Senhor, nosso. Amém. amém. Hoje vamos vivenciar o quarto passo da caminhada, o arrepender-se. Agora vamos fechar nossos olhos, olhar para dentro de nós, com muita humildade, reconhecer que cometemos erros e pecados. Reconhecemos que só pelo arrependimento nos aproximamos, nos aproximaremos de Jesus, libertador. Sobriedade e paz, Só só por por hoje, hoje, Graças graças a a Deus. Deus. a Deus. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesse início de encontro, vamos fazer todos juntos o programa de Vida Nova? Eu vou colocar aqui só um Ok. minutinho. Podemos começar? Pode. Senhor, admito minha dependência dos vícios e pecados, e que sozinho não posso vencê-los. Liberta. Liberta-me. Senhor, confio Confia. em ti. Ouve o meu clamor. Cura-me. Cura-me. Senhor, entrego minha vida, minhas dependências em tuas mãos. Espero em ti. Aceita-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, confesso os meus pecados e publicamente peço o teu perdão e o perdão dos meus irmãos. Absolve-me. Senhor, renasço no teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova. Batiza-me. Senhor, Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Senhor, Senhor, professo que creio na Santíssima Trindade e peço a ajuda da Igreja, com a intercessão de todos os santos. Instrui-me na tua palavra. Senhor, orando e vigiando para não cair em tentação, seremos perseverantes nos teus ensinamentos. Dá-me a tua paz. Senhor, servindo a exemplo de Maria, nossa mãe e mãe de todos, queremos gratuitamente fazer dos excluídos os nosso nossos preferidos, através da pastoral da sobriedade. Senhor, celebrando a Eucaristia em comunidade com os irmãos, teremos força e graça para perseverarmos nesta caminhada. Alimenta-nos no corpo e sangue de Jesus. Senhor, festejando os 12 passos para a sobriedade cristã, irmanados com todos na mesma esperança, por uma vida sem drogas, queremos partilhar e anunciar Jesus Cristo Redentor, pelo nosso testemunho. Amém. Amém. Piedade redentora de Cristo, Dai-nos dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo, dai-nos dai-nos a sobriedade. Piedade redentora de Cristo,
Dai-nos a Dai-nos a sobriedade. Hoje, boa noite, Boa Evan. noite, Evandro. Seja Boa noite. bem-vindo. Desculpa o atraso aí, gente. Boa noite. Beleza. Hoje estamos Boa noite, velho. vivenciando o quarto passo do programa de Vida Nova, da Pastoral da Sobriedade. Arrepender-se. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, arrependido de tudo o que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Senhor, arrependido de tudo que fiz, quero voltar para a tua graça, para a casa do Pai. Acolhe-me. Estamos aqui reunidos para vivenciar o passo arrepender-se deste programa de Vida Nova. Este programa é composto de 12 passos, está baseado na palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo, o Libertador. A reflexão e a vivência desses 12 passos nos levam a uma conversão, isto é, a uma nova maneira de viver, que vai nos libertar de nossas dependências. A sua conversão e a sua libertação não serão imediatas. O processo é longo, árduo e dependerá da sua perseverança, da nossa perseverança. Boa noite, Giovanni. Boa noite. Seja Boa bem-vindo. noite, Evandro. Oi, Giovanni. Desculpa o atraso, gente. Beleza. Cheguei agora em casa. Estamos vivenciando semanalmente a cada um dos 12 passos do programa de Vida Nova, proposto pela Pastoral da Sobriedade. Do primeiro passo, admitir. Iniciamos a caminhada admitindo nossas dependências. Vivenciamos o segundo passo, confiar. Confiamos que Deus ouve o meu clamor e assim perseverar no encontro da semana passada. Vivenciamos o terceiro passo, entregar. Entregar tudo o que somos e o que temos nas mãos de Deus. Hoje, estamos reunidos aqui para vivenciar o quarto passo, arrepender-se deste programa de Vida Nova que nos liberta e nos mostra uma nova maneira de viver. Hoje, nós vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. A palavra de hoje está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, a seguir. Se alguém quiser pegar a Sagrada Escritura, ou posso continuar? Pode? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, me dá parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E aí, esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região. E ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então, caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar e vou encontrar meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chame teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, o abraçou e o cobriu de beijos. Então o filho disse: Pai,
Pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço que me chamem teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Depressa, tragam a melhor túnica para vestir o meu filho e coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Peguem um novilho gordo e o matem. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava na roça. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então, então chamou um dos criados e perguntou: o que estava acontecendo? O criado respondeu: é seu irmão que voltou. E seu pai, porque o recuperou são e salvo, matou um novilho gordo. Então o irmão ficou com muita raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era preciso festejar e nos alegrar, porque esse seu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor. A reflexão. A fundamentação da espiritualidade do programa de Vida Nova está baseado nesta parábola. Hoje, neste quarto passo, Deus nos dá o direito de escolha, isto é, o livre-arbítrio. Pai, me dá parte da herança que me cabe. Temos esse livre-arbítrio, né, de pedir ao Pai hoje: Pai, eu quero a minha parte da herança, né? Para frente um pouquinho a gente vai entender esse pedido que a gente fez, né, que a pessoa faz. O filho mais jovem quis deixar tudo e partir, querendo viver uma vida longe da família, longe de quem verdadeiramente o amava. Fez sua escolha: viver sem regras, sem limite, né? Viver do jeito que acha melhor, né? Do jeito que é, sem obedecer a ninguém, sem escutar ninguém, enfim. Deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. E vai. O pai respeita a ação, a opção de vida de cada um. Dividiu os bens a pedido do filho e o deixou partir para fazer sua experiência de vida. Muitos jovens querem usufruir dos bens, da vida, da saúde, vivendo intensa e inconsequentemente o momento presente. Não é só o jovem, né? A maioria das pessoas querem viver dessa maneira, né? A gente às vezes cai na tentação de, né? Vamos viver intensamente todas as nossas aventuras, né? Se não tomarmos cuidado, a gente pode acabar cometendo o que esse filho mais novo cometeu. Longe da família, longe da segurança, encontramos falsos amigos pelo caminho. A gangue, o grupo negativo, o traficante, o lobo vestido de cordeiro, que ilude e engana. Hoje, tudo faz parte para nos enganar, né? Tudo quer nos enganar. Tudo. O lobo vestido de cordeiro, que ilude e engana. Ilude e engana. Muitas vezes, os jovens
para se enturmar, entram num caminho como para muitos, sem volta. Enquanto temos bens para gastar, teremos muitos amigos para também usufruir desses bens. Acabou o dinheiro, acabou a grana, acabou o amigo. Quando esbanjamos o que temos, jogamos tudo fora. Ficamos doentes e passamos necessidades. Sofremos muita humilhação porque não temos a coragem de voltar. O filho pródigo chegou ao fundo do poço, porém teve a coragem de dizer: levantar-me-ei e voltarei para o meu pai. Levantar-me-ei e voltarei para o meu pai. Mas muita gente não quer saber disso, né? Muitas pessoas não querem esse voltar. Às vezes dali para frente, vai continuar como se fosse uma bola, né? Vai ficando, vai ficando, vai ficando e não tem coragem para voltar. Quantas pessoas a gente encontra pela rua aí hoje, né? Você pergunta por que você não vota, por que você não quer, eles falam que não, já tá bom assim, já tá bom assim. Então, e não querem voltar. Esses dias numa reportagem de televisão, as pessoas estavam pegando as pessoas de rua para levar para o abrigo, né? E perguntaram para um senhor se ele queria ir para lá e falou assim que não queria de jeito nenhum. Aí perguntaram para ele por quê. Aí ele simplesmente respondeu: eu gosto de beber uma cachaça e lá eles não deixam. Então, tudo é mais importante, tudo é menos importante, né? Porque precisa primeiro da cachaça, depois das outras coisas. Então, coloca-se, né, essa droga em primeiro lugar. Então, como é difícil levantar e falar, né, olha, eu preciso parar com essa cachaça, eu preciso melhorar minha vida e voltar para uma vida melhor. Mas, como no comecinho Deus dá o livre-arbítrio, cada um escolhe o que quer, né? Então, não tem outro jeito. O filho admitiu que estava errado. Como é difícil admitir, né? Que a gente errou, que a gente está errado, que falhamos. É difícil. Confiou na misericórdia e arrependido resolveu voltar. Né? Nisso aí ele teve 3 sequências, né? Ele pensou primeiro na situação dele, né? Do jeito que ele estava vivendo, como ele estava vivendo. Depois ele pensou no jeito que a família dele vivia lá, né? Que o pai dele trata os empregados muito melhor do que, né? Ele estava passando lá. Aí depois ele pensou, não, eu vou voltar, né? Esses 3 pensamentos aí para ele tomar uma atitude e voltou. Então, é difícil, né? A gente admitir que errou, a gente ver que tá a situação que tá, pedir o perdão e voltar, né? E ele já foi planejando tudo certinho para chegar lá e tá tudo pronto. Mal sabia que o pai dele já estava o esperando. Quando damos um passo em direção ao Pai, ele corre ao nosso encontro. O Pai o acolhe incondicionalmente. E então o filho disse: meu pai, pequei contra ti. Pequei contra Deus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O Pai misericordioso alegrou-se, perdoou, acolheu, fez festa, porque este filho estava morto nas drogas, na perdição, mas voltou à vida. E assim é a família, né? Aqui a gente pode pensar um pouquinho. Como a família tem essa misericórdia, como essa família acredita, né? Errei, eu pequei, tudo mais, a família vai. A família aceita de novo, a família acolhe de novo. E Deus é a mesma coisa, nos acolheu. E muitas vezes, né, a dependência química faz com que a família fique frustrada. E logo depois a pessoa vai e recai de novo. O Pai misericordioso alegrou-se, perdoou, acolheu, fez festas, porque este filho estava morto nas drogas, na perdição, mas voltou à vida. O mesmo procedimento o pai usa com o filho mais velho.
vai ao encontro dele e explica que era necessário acolher e fazer festa porque o irmão estava morto e voltou a viver. Aqui a gente pode ver, né, a visão do pai, a visão misericordiosa do pai e ver a visão do irmão, né? O irmão não olhou para esse lado que ele estava voltando. Simples, ele só olhou para aquele olhar, para aquela situação em que o irmão pegou tudo, gastou e foi embora, né? Ele não pensou em outra coisa, simplesmente nisso, só nos bens materiais, né? Ao invés de ver, nossa, nosso irmão voltou, meu irmão voltou, tá aí, né, vivo, então tudo mais. Mas não. Aí o pai teve o mesmo procedimento, a mesma misericórdia com o outro filho, foi lá e, né, falou, olha, ele estava morto e voltou a viver. O arrependimento é o caminho de volta para quem tem firme decisão de mudar de vida. O arrependimento é o caminho de volta para quem tem firme decisão de mudar de vida. O arrependimento nos traz paz e sobriedade. Acolher, receber quem está arrependido são atitudes fundamentais no processo de conversão. A parábola do filho pródigo nos revela a misericórdia do Pai, atitude que os familiares devem imitar para contribuir no processo de libertação. Acolher, receber novamente, perdoar não significa dar a oportunidade ao outro de repetir os erros cometidos, mas fraternalmente corrigi-los. O arrependimento é condição essencial para confessar e renascer para uma vida nova. Achei bem interessante isso aqui, muito legal. Acolher, receber novamente, perdoar não significa dar a oportunidade ao outro de repetir os erros cometidos, mas fraternalmente corrigi-los, ajudar a corrigir. A parábola do filho pródigo nos revela a misericórdia do Pai, atitude que os familiares devem imitar para contribuir no processo de libertação. Mas esse familiar, esse codependente, ele precisa estar inserido num programa, né? Nesse programa de vida nova. Ele tem que estar inserido, ele tem que estar junto. Porque senão, ele não vai compreender, ele não vai entender esse arrependimento. Vai levar tempo, né? A pessoa tem um certo tempinho para seguir, para chegar ao que muitas vezes a família espera. Então, aí ela tem que estar inserida para ter essa paciência, esse entendimento, para conseguir ajudar essa pessoa que precisa. E se ajudar também, né? O arrependimento é condição essencial para confessar e renascer para uma vida nova. Amém? Alguém gostaria de fazer um breve comentário a respeito dessa reflexão? Embora essa reflexão ela já deixa a gente bem alerta bastante coisa pra gente, né? Já deixa é bem explicativa. Mas se alguém tiver alguma coisa para falar, fique à vontade. Um de cada vez. Todo mundo junto, a gente não vai entender. Sim, contar uma coisa que aconteceu agora, né? Sobre esse assunto, a gente sabe, né, que eu tô ajudando um rapaz também, né, o primo da Valéria. Primeiro eu ajudei a Valéria, graças a Deus a gente está. Ela viu todo esse processo, abraçou e tá legal. E tem o primo dela que está internado até hoje, né? O Giovanni já tentou, né? Tentou arrumar casa no Jaguari e tal. Contei para ele não quis daquele jeito, então estou tentando. A quinta-feira agora eu fui fazer uma visita para ele. Ele está internado agora em Jambeiro, na casa, né, Nova Esperança de Jambeiro. Aí eu fui lá, quinta-feira agora. Então, aí eu conversei com ele, já está a 7ª vez que ele está nesse processo. Ele arrepende, não estou falando a palavra de Lucas agora. Ele arrepende, vem para casa, a família aceita, né? Que a família é igual da parábola. A família está sempre esperando, né? De braços abertos, né? Não todo mundo, os parentes, mas assim, a mãe e o pai, está sempre, né? Quer acolher o filho. Então, os que revoltam, os primas, tu fala, sempre tem que ter cura, mas não, né? Mas o pai e a mãe tá que nem da parábola.
Mas conversando com ele, aí ele gostou da minha presença lá, porque eu falei para ele, já está a 7ª vez, eu estou desde a 4ª vez acompanhando ele, né? Vou lá, ele vem, vai. E cada vez que ele sai da casa, nossa, aqui fora piora a situação para ele. A última vez agora, ele roubou a casa do pai, o pai dele saiu, ele vendeu tudo, botou droga, né? As coisas do pai dele e tal. Voltou para esperar a 7ª vez. Aí mandaram para Jambeiro. Mas eu fui com a Valéria me passou uma ideia, falou assim, você fala para ele que quando você chegar lá, eu pude ir sozinho, fala para ele assim que ele não se preocupar nem com o pai, nem com a mãe, que toda vez ele fala, não, eu tenho que ajudar minha mãe, ajudar meu pai. Só que ele que está caído, né? Como é que vai ajudar quem? Se ele que está tentando, né? Ele vai, vem. Aí a Valéria pediu para falar para você pensar só em você. E que está doente por enquanto, que é você. Você quer ajudar sua mãe, quer ajudar sua irmã, pera, o que é isso? Aí, nossa, não é legal, porque aí falou assim que o diretor lá da casa que ele está chamou ele também por coincidência. Não foi coincidência, porque a palavra de Deus, né, coloca. Ele falou que eu confirmei que o diretor lá, o Hudson, que é o diretor lá, um rapaz de tatuagem, mas um rapaz bacana pra caramba lá, teve processo também, igual vocês aí, né, que tem tempo, né, já tá lá, está com 20 anos que está curado, né, assim, que ele se sente, nunca mais mexeu com essas coisas. Aí esse dependente falou assim, o diretor Hudson, que falou isso aí também, chamou, que falou assim, qual que é o seu intuito aqui dentro, depois de você ver aqui? Ah, eu quero ajudar minha mãe, ajudar meu pai. Aí tá errado isso aí. Você tem que. Eu sei que tá doente no caso, né? Tem que falar para ele lá. Então você tem que fazer o seguinte, você tem que pensar só em você por enquanto. Né? A Fabrício tá lá, seu pai tá lá, seu pai aposentou, mas tem alguém que cuida dele, sua mãe. Eu sei que é o doente. Aí ele falou, você vê essa palavra sua aí, bateu certinho o que o diretor falou comigo aí. Mas ele está nesse processo, né? A gente sabe, a gente participa do pastoral, sabe que é uma luta, né? Igual falou ali, né? A gente está na 7ª vez que está lá. Já teve Taubaté, teve aqui, agora está na Jambeiro. Daqui 3 meses ele sai de novo. Aí eu fui passar a palavra para ele, falar, você vai sair daí, você vai voltar para a rua, ele volta para da ponte, ele fica no final da ponte. Pessoalzinho na esquina, perto da padaria do Rubão, tem aqui. E fica envolvido com o pessoal. Só que assim, agora está arrependido, conversa que tá ação, né, na casa, há 3 meses que ele tá lá, e tá ação, é um santo, né, rapaz? Aí você tenta conversar com ele, pô, é uma luta, né? Como você falou, só que tem família que desiste, né? Ah, puxa, a 7ª vez que ele já vem, ele fala que vai ficar bom, não fica. Mas eu falo para eles, vamos orar por você, e eu puder ajudar, ajuda, levei umas coisas para ele lá na casa, lá, ali em Jambeiro, depois do pedágio, uma caminhada aqui. Aqui eu tô quase não ia, agora lá que ninguém vai mais lá, né? Eu tô indo lá para ajudar ele, mas eu não perdi a esperança, né? Minha Valéria foi curada, graças a Deus. Nós nunca mais mexemos com esse negócio. O Giovanni viu da primeira vez que eu tive com ele lá, o sacrifício que foi, né? Eu achava até que não ia dar certo, né? Vou tentar, eu tentei de tudo, né? Aí deu certo, graças a Deus. Então, né? Só que na luta também, né? Seguindo, pastoral tal. Não desistir, né? Não ficar observando tudo. E a gente quer estar junto até onde desce, né? Junto com a pessoa da pastoral. Então, assim, essa passagem, né, que eu tô falando de Lucas, é desse jeito. O rapazinho tá na 7ª vez lá. Ele sai, uns acreditam, outros não acreditam, ele arrepende, outro volta de novo, cai de novo. Mas assim, eu podendo ajudar, vou estar ajudando, né? Vou estar sempre levando a palavra para ele também. E cai nisso aí, né? Da família, né? Igual eu falo de novo, voltei a falar. Tá sempre de braço, sabe? A mãe dele, nossa, ele pode fazer o que for, a mãe dele, nossa, meu filho vai sair de lá, vai melhorar, você tá sempre recebendo, querendo receber. E é uma luta, né? E eu tô nessa luta com ele lá. Agora aí tá bom, 7ª vez. Parece que sair de lá não vai dar certo de novo, mas só que eu vou estar acompanhando, né? Mas é assim mesmo, a família está sem braços abertos esperando, né? Agora, no caso, só tá a mãe e tá eu, só é a mãe dele, eu, Cavaléria e a mãe. Porque a irmã, o pai já desistiu dele já. Mas é uma luta, né? Deus sabe lá na frente o que pode acontecer, né? E eu vou nessa fé também. É isso aí que eu tinha que falar. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Tair. Alguém mais gostaria? Posso falar um pouquinho? Fique à vontade. Tem que perguntar pro Saulo, Sam. Não, o Altair estava falando, né? Que ele está a 7ª vez, internado, tudo, né? E tudo tem a sua hora, né? Tem a hora, porque tem que ter o momento da pessoa, ele querer, né? Porque enquanto a família, ela quer
nós, familiares, a gente quer que ele seja liberto, né, da dependência, dos vícios. Mas, infelizmente, não adianta a gente querer, né? Ele tem que querer a hora dele. Então, tudo tem a sua hora. E, igual você falou, né, a família sempre acolhe de braços abertos, ajuda, né, tá ali acolhendo, ajudando. Só que a família também tem que se tratar, né? A família precisa se tratar. No caso, se o dependente mora com o pai, com a mãe, o pai e a mãe precisa também se tratar, porque também a família fica doente do mesmo jeito, né? Ou até pior, porque a família, ela fica doente é, sem nada, né? O dependente, ele tá ali, a dependência dele, ele tá dopado pela droga, pelo álcool, né? Ele não sabe nem como que tá. Mas o familiar não, o familiar tá ali, a seco, sem nada, sofrendo. E se a gente não participar de uma sala, de um grupo, não ter uma ajuda de um grupo de apoio, a gente não vai ajudar o dependente. A gente vai piorar. Por isso que tem as recaídas, que tem, né, eles vai interna uma vez, segunda, terceira, quarta, porque o dependente pode ficar 3 meses internado, pode ficar um ano, e volta para o mesmo ambiente doente, né? Então, não vai ter muita ajuda, a não ser que ele tem que ser bem forte, né? Para conseguir. Mas quando a família está ali engajada, tendo conhecimento de como agir, o que falar, né? Na hora certa, aí consegue ajudar. Mas quando a família não está preparado, ela pode acolher, pode fazer tudo para ele, mas se ela não tiver o conhecimento da doença, da dependência, é muito difícil para o dependente. Às vezes até ele quer, né? Ele quer sair, ele quer sair, ele está lutando, lutando, mas a hora que ele volta da clínica onde ele ficou, e encontra no mesmo ambiente que ele saiu doente, é difícil. É muito difícil ele conseguir né, a sair da dependência. Né? Vamos dizer cura, porque é uma doença que não tem cura. A gente tem que estar sempre em tratamento, né? É um dia de cada vez. Mas para nós, familiares, também é um dia de cada vez. Né? Cada dia a gente vai aprendendo, tomando conhecimento de o que é uma dependência, como que eles fazem, manipulação, tudo, tudo, tudo. Então a gente vai aprendendo. Só no grupo mesmo que a gente aprende, em casa, a gente não aprende nada, com o vizinho, com o amigo, com o parente, a gente não aprende nada. Então a gente tem que participar, tem que ter conhecimento. E eu vejo assim, muitos familiares, né, que não falam assim, mas ele foi internado 1, 2 vezes, não adiantou nada. Mas você, familiar, foi procurar ajuda? Foi para uma sala? Teve conhecimento? O tempo que ele ficou internado lá na clínica, esse tempo que ele ficou lá, você participou de uma sala, de um grupo de autoajuda? Não participei. Então, como é que vai receber, né, de volta para casa o seu dependente? Ele vem cheio de energia, cheio de vontade de sair, né, de sair da dependência, com sonhos, mas aí ele volta para casa com a mesma casa doente. Então, é difícil, né, para ele. Então, a gente tem que pensar bem, a gente quer, essa parábola aqui, o pai acolheu, fez festa, né, e é assim mesmo, a gente faz uma festa, a gente acolhe, a gente quer que a gente faz festa quando ele, né, fica muito feliz, mas a gente tem que ter conhecimento para poder ajudar ele a seguir aquele caminho, e continuar naquele caminho. Porque qualquer coisinha que ele volte depois, que ele faça, aí se a gente não estiver preparado, a gente vai jogar na cara, mas é isso mesmo, sabe? A gente não vai nem confiar mais, né? Então a gente precisa ter conhecimento, precisa aprender. A gente vai aprendendo, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Amém? Amém. Amém.
Obrigado, Sandro. Aqui igual a Sandra estava falando, fala aqui, né? O arrependimento é o caminho de volta para quem tem a firme decisão de mudar a vida. É dos dois lados, né? Tanto da família tem que tomar essa decisão de ajudar, de estar junto, quanto da pessoa, né? Igual o Altair falou. Se a pessoa está lá dentro, está contente, tem tudo, mas sai aqui fora, não se prepara para viver a vida em sobriedade aqui fora, não adianta, não tem como. Porque muitas vezes as pessoas vão para a clínica para se livrar daquele momento, né? Ah, passou um pouquinho, está melhor. Ah, tô bom, tô curado. Quantas pessoas a gente não conhece que leva as pessoas para a clínica? A pessoa fala assim, não, você vai ficar aqui 9 meses. Com 2 meses a pessoa falou, eu tô bem. Com 2 meses, tô bem. Quer dizer, não se prepara para viver aqui fora. Quer viver só lá. E tem gente que, né, não tem essa decisão firme de realmente sair e parar, igual o Altair falou. Às vezes saiu num dia, no outro dia já está lá no lugar de novo, lá conversando, agora já sarei, estou bem, estou tranquilo. Será? Né? E não tem a família, com a formação da flor, preparada para ajudar, então aí realmente fica uma situação bem difícil. A pessoa sempre vai recair de novo. Amém? Alguém gostaria de falar mais um pouquinho pra gente? Ô Edson, o Altair falou, vocês estão falando muito em clínica, né? Eu não passei por clínica nenhuma, né? A minha recuperação, né? Na verdade, foi uma noite pro dia, né? Digamos assim, né? Eu saí, bebi, e quando eu voltei, eu não conseguia dormir, né? Até a Márcia dava risada de mim, né? Porque eu não sabia onde eu estava. E toda hora ela acendia a luz e eu não sabia onde estava. Como se eu tivesse perdido a consciência. E naquele dia lá, eu lembro que eu fiquei a noite inteira variando, né? E me lembro, a última vez era umas 6 e pouco, eu não estava conseguindo nem cochilar. Eu falei pra Márcia, Márcia, a bebida, a droga tá fazendo mal para mim, eu vou parar. Eu acho que cheguei num ponto que eu tenho que parar. Ela deu risada, né? E aí eu lembrei que o Altair falou de quantidade de vezes, né? Ela falou assim pra mim, você já me falou isso mais de 300 vezes. E difícil acreditar, né? Uma pessoa que quando... Eu já tinha tentado várias vezes parar, mas eu não conseguia, né? Passava um mês, eu voltava. Passava 15 dias, eu voltava. E nessa noite eu falei pra ela, não, eu vou parar porque tá fazendo mal pra mim mesmo. Aí passou um mês, ela descobriu que estava grávida. Aí isso me deu mais forças ainda para mim parar. Só que ainda faltava alguma coisa para mim, né? Na verdade, faltava muito, né? Faltava Deus para mim ainda. Ainda fui caminhando ainda por um bom tempo. Dessa forma, parei mesmo, né? Só que eu tive que mudar toda a minha rotina. Tudo. Eu fiquei 1 ano e meio sem entrar em bar. Eu tive que... Amizade mesmo, né? A gente falou em amizades aí, né? Do filho pródigo. Quando você tem dinheiro, você tem um monte de amigos, né? Sumiu todo mundo, tá? Porque daí eu parei de ir em festa, né? Parei com tudo. Antes disso, meu telefone tocava. Chegava quinta-feira, o telefone de casa tocava, convidando para ir em festa, churrasco. Mas nunca pediam para me levar carne ou outra coisa, só bebida e droga, né? Aí eu parou. Fiquei 1 ano e meio praticamente isolado, né? Do trabalho para casa. Raramente eu saía de casa. Eu tive que mudar toda a minha rotina até eu me sentir confiante, né, para retomar, né, sair, respirar um pouco, voltar a jogar bola, ir em bar, né, comprar alguma coisa, nem ia em bar nem para comprar nada, se faltasse alguma coisa em casa, quem ia era a Márcia. Mas eu mudei toda a minha rotina, tudo. As amizades, as que eram verdadeiras ficaram, né? Muitas outras se desfizeram com esse tempo aí. Mas é complicado, né? A gente ficar imaginando, né, que a gente está acorrentado a uma dependência, né? E como a Sandra falou, às vezes não é a gente que está acorrentado, a gente acorrenta a família inteira da gente, né? Fica todo mundo preso, né?
O dependente químico, ele deixa todo mundo preso, a família inteira presa, né? Muitas vezes o codependente sofre, igual a Sandra falou, sofre muito mais que o dependente, porque o dependente, ele chega num estado que ele está tão drogado que ele não sabe mais o que faz, mas quem está lá na casa é a mãe, é o pai, é os irmãos que não dormem, né? Você mexe com toda a rotina da família, você desestrutura toda a família. E depois, com o tempo, né, com o tempo, eu fui me aproximando de Deus novamente, né? Aí eu encontrei primeiro a pastoral da familiar, né? E depois eu comecei a ver que na paróquia nossa não tinha uma estrutura para dependentes químicos. Fui conversar com o pároco aqui, e ele me encaminhou pastoral da sobriedade lá no São Dimas. Fui aprender o trabalho, né? Fui ver como que era uma sala, porque a gente, muitas vezes, a gente não sabe, igual, né? A gente tem que aprender realmente a entender que é uma doença mesmo a dependência química. E eu não tinha essa noção, né? É totalmente diferente você entrar numa sala. Eu lembro que quando eu fui entrar numa sala lá no São Dimas, eu cheguei lá por volta de 7 horas, que era o meu trabalho ali perto, né? E eu liguei para Márcio, falei, Márcio, não começou ainda, vai começar às 7h30. Vai rezando que se for para mim entrar naquela sala, para mim aprender que eu entre. Eu estou inseguro, né? Eu comecei a sentir segurança. Aí a Márcia começou a rezar aqui, eu entrei na sala, né? Na minha cabeça, eu ia entrar numa sala cheia, né? Muitas pessoas, né? Todo mundo ali conversando, se ajudando. E a pessoa que eu fui procurar não estava na sala, né? Eu entrei numa sala só com a Dilza, né? Acho que vocês conhecem ela, né? Ela me recebeu. E a primeira reunião foi eu e a Dilza, né? Numa sala só nós. Depois começou o seu Vitório, que vocês conhecem. Depois eu conheci mais algumas pessoas. Aí eu fui entendendo como que é o trabalho de uma pastoral, né, da sobriedade, como que é que você vai começando a entender como você tem que trabalhar, né, com essas pessoas, né, ver que você, muitas vezes, nós somos o exemplo para essas pessoas, né. Eu vi um caso lá também, a gente estava numa reunião, entrou um cara que era dependente de recuperação. Ele tinha dado um passo para trás. Ele estava 10 anos em sobriedade e nesse dia ele voltou para trás de novo, voltou ao homem velho. Então é difícil a gente imaginar uma pessoa 10 anos sem de abstinência, né, se tratando e dar um passo para trás. Aquilo ali para mim foi um choque tão grande, né, que eu falei assim, poxa vida, né? É tão difícil a gente chegar aqui nesse ponto, né? Aqui, estabilizar aqui, né? E ver uma pessoa voltar para trás numa vida antiga, uma vida velha, né? Mas é que a Sandra falou, né? Muitas vezes não é aquele momento ainda, né? Nós que estamos em recuperação, a gente sabe que hoje a gente está em sobriedade, mas o amanhã é totalmente diferente, né? A gente lida com as coisas do dia a dia, decepções, muitas vezes tem coisas que tornam o nosso dia difícil, né? Complicado. Mas se a gente não tiver mesmo caminhando, né, com Jesus, tendo apoio, eu gosto muito quando vocês falam, quando vocês dão depoimento, sabe? Isso aí eu acho que nutre quem está do outro lado, nutre nós que estamos caminhando. A gente vê as pessoas mais antigas, né? A história de vocês, da codependência, né, com cada um de vocês também. Então isso fortalece a gente, né? Por isso que a gente não pode deixar de se nutrir, né, da pastoral da sobriedade, aproveitar os momentos de reunião para se fortalecer novamente. Porque se a gente quisermos caminharmos sozinhos, né, sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né? Infelizmente a gente não vai, e essa é a grande certeza que a gente tem. Se a gente não acreditar no trabalho de uma pastoral da sobriedade, não acreditar na palavra de Deus, porque é tudo interligado, né? Ninguém aqui vai falar alguma coisa que não está relacionado ao evangelho, né? Aos depoimentos que a gente dá aqui, a gente fala. Então
Eu me lembrei quando o doutor falou que ele está 7 vezes na clínica, e eu me lembrei daquele dia, né, que eu falei para a Márcia que eu ia parar, e a Márcia falou, faz 300 vezes que eu ouço você falar isso e você não... Mas naquele dia eu acreditei naquilo, eu acreditei em mim, né? Falei, não, eu vou porque está fazendo mal e eu tenho que parar. E é dessa forma, se a gente não acreditar, não confiar mesmo, a gente pode se iludir, né? E errar, né? Voltar atrás novamente. Amém? Amém. Obrigado, Evandro. Obrigado, Deus e Evandro. paz. Amém. Giovanni, gostaria? Eu gostaria só de fazer uma observação. Eu não tinha reparado nisso ainda, né? Já vimos várias vezes essa passagem aqui, inclusive essa passagem é a passagem que serve de norte para a pastoral da sobriedade. E nela tem o dependente, né? As lambanças que o dependente faz, tem o pai codependente que entendeu a situação do filho, e tem o codependente pai, que entendeu, e tem o codependente irmão, que não entendeu. Então tem tudo. Ele tem um dependente, tem um codependente que deu o apoio, e tem um dependente que critica. Né? E como isso é normal, né, nas famílias que não entendem ainda, né? O pai, a mãe, sempre está disposto a acolher. Agora, que ele tem que, além de enfrentar o dependente, ele tem que enfrentar outros codependentes que ainda não entendem o problema e que não procuram entender. Então, essa passagem me levou a pensar essa reflexão, que ela atende tudo, né, nessa passagem. Tem o dependente, o codependente e o codependente que não entende ainda. Então, como a gente tem que trabalhar mesmo a família, como a família tem que abraçar essa causa e procurar conhecer. Amém? Amém. Obrigado, Giovanni. O Evandro falou uma coisa muito legal, né? Que precisa, né, da palavra de outras pessoas para nutrir, né, a cada um que está participando, porque a gente vai aprendendo, né? A gente vai vendo, né, a maneira de cada um pensar. Mas o melhor ainda é numa sala onde a gente possa ouvir a partilha, né? Aqui a gente só pode fazer, nesse momento, a gente está fazendo só depoimentos, né? Contando o que a gente passou, o que a gente entendeu, o que a gente está vendo. Mas numa sala onde tem a partilha, a gente aprende muito mais, né? Aprende-se muito mais. Por quê? Porque daí é a vivência de cada um. E daí tem o anonimato, que precisa dele, né? Para que as pessoas possam se sentir bastante à vontade para falar de si, né? Da sua situação. Aí é melhor ainda. Mas, né? Obrigado por esse depoimento, né, de cada um, que enriqueceu muito, né, esse encontro de hoje. Então, é isso mesmo, né? Enriquece muito, né, o depoimento de todos. Amém? Amém. Vamos continuar então. A pergunta do encontro de hoje seria essa, né? É essa. Você está arrependido? Reconhece o amor do Pai? Tem coragem de voltar? Até que ponto? Você está arrependido? Reconhece o amor do Pai? Tem coragem de voltar? Até que ponto? São perguntas que a gente fica pensando, né? Até que ponto que realmente eu conheço, eu estou arrependido, enfim. E assim vai. Já estamos quase acabando essa aula. Então vamos fazer a oração da sobriedade. Só um momentinho, vou colocar aqui. Nós podemos rezar junto? Senhor, admito minha dependência. Sei que minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti. Entrego a minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso os meus pecados para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova.
Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar orar e e vigiar, vigiar, para para não não cair cair em em tentação, tentação, Quero servir reparar os males, gratuitamente para fazer dos fazer dos excluídos os os preferidos, preferidos, celebrar a dar a Eucaristia Eucaristia como os com os irmãos, irmãos, por uma por vida uma uma vida vida plena, 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 sem 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 mágoa, mágoa, sem mágoa, drogas. sem sem drogas, drogas, festejar cada Festejar dar dia cada de dia de sobriedade, sobriedade, só só por por hoje, hoje, por hoje, graças a Deus. graças graças a a Deus. Deus. Amém. Amém. Piedade redentora de Cristo, Dai-nos a sobriedade, dai-nos a sobriedade. piedade redentora de Redentora de Cristo, Cristo. Piedade redentora de Cristo. dai-nos a Dai-nos a sobriedade. sobriedade. Convido a todos agora, né, para a gente rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória. Pai nosso, que Pai estais do no céu, céu, santificado seja o vosso seja o nome. vosso nome. Venha a Venha a nós o nós o vosso vosso reino. reino. Seja Seja feita feita a a vossa vossa vontade, vontade, assim 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 na na terra terra como no como céu. no céu. O O pão pão nosso nosso de de cada cada dia dia nos nos sai dai hoje. hoje. Perdoai Perdoai as as nossas nossas ofensas, ofensas, assim como que nós perdoamos a perdoamos quem a nos quem tem nos ofendido. tem ofendido. E não 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 nos nos deixeis deixeis cair em cair em tentação, tentação, mas mas livrai-nos livrai-nos do do mal. mal. Amém. Ave Maria, Maria, Cheia de cheia de graça, graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita 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 sois 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 vós 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 entre entre as as entre mulheres, as mulheres, mulheres. bendito Bendito é é o o fruto do fruto do vosso vosso ventre. ventre, Jesus. Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe de Deus, Deus, rogai rogai por por nós, 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 pecadores, pecadores, agora e agora na e na hora na de hora de nossa hora de nossa morte. morte. nossa morte. Amém. Glória ao Glória Pai, ao ao Pai, ao Filho e ao Filho e ao Espírito Espírito Santo, Santo, Como como era era no no princípio, princípio, agora e agora e sempre. 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 Amém. Amém. O Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade, agora e sempre. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para Para Sempre sempre seja seja louvado. louvado. Salve Maria. Salve Salve Maria. Maria. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Salve certinho?